Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muita alegria, estamos aqui esta noite para transmitir a poderosa palavra de Deus, a qual não há sombra de variação. Eu peço que os irmãos abram sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Enquanto você procura, eu quero agradecer a confiança do pastor Flausilino, também meu querido pastor Marcos, por nos confiar mais uma vez este púlpito. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Os irmãos encontraram, amém? Vamos ler a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, ou teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas ou meretrizes, mata-lhes um bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegremo-nos, regozijemo-nos, porque este teu irmão estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém, queridos? Esta tarde, pensando sobre esta passagem bíblica, meu coração se apertou, se alegrou. Eu tenho uma grande dificuldade confesso aos irmãos, em ler a Bíblia mesmo, porque eu choro muito fácil. Eu choro muito fácil. Mas o Senhor me deu alguns preceitos aqui, ou melhor, alguns temas a respeito desta mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O tema da mensagem de hoje: poderia me vingar, mas preferi abraçar. Poderia me vingar, mas preferi abraçar. Jesus está agora numa série de mensagens, ou numa série de parábolas. Salvo engano, esta, no Evangelho de Lucas, é a quinta ou sexta parábola da série de parábolas. Todos os irmãos sabem, mas sempre existem alguns irmãos ainda que não têm esse entendimento. As parábolas eram mensagens que Jesus trazia para as pessoas, cada um no seu contexto. Ou seja, se Jesus estava rodeado por lavradores, Jesus falava uma palavra sobre vinha, sobre plantação. Se Jesus estava rodeado por publicanos, Jesus falava sobre impostos, falava sobre o contexto da vida de cada uma dessas pessoas. Jesus agora vem falando a parábola da ovelha perdida, parábola da dracma, e agora ele chega, enfim, na parábola do filho pródigo. Creio que o coração de Jesus estava movendo-se a falar sobre as coisas que se haviam perdido. E é sobre isso que eu quero pregar ao seu coração esta noite. Coisas que se perdem. Momentos que se frustram. Momentos em que nós não conseguimos entender hoje. Primeiro tema ou subtema desta mensagem é aprendendo com os erros do filho pródigo. Os irmãos sabem, todos são conhecedores dessa história. Um moço jovem, a Bíblia não diz a idade, mas um moço jovem, e todos aqui, quem não são jovens que estão lá em cima trabalhando na transmissão do culto, mas aqui os irmãos que aqui estão de média idade, os irmãos sabem muito bem que tipo de pessoas nós éramos quando tínhamos 16, 17, 18, 20 e poucos anos. Muito mais impulsivos do que somos, muito mais enérgicos do que somos hoje. A tendência quanto mais vai passando a idade, mais compassivos, longânimos e com mais temperança a nossa vida se torna. Mais longânimos. Então agora, Jesus começa a contar a respeito de um pai. De um pai que ouve, de repente, a história do seu filho. E esse filho chega até o pai e fala assim: pai, eu quero parte da minha herança. Eu quero parte da minha fazenda. Note que herança, divisão de fazenda, só é feito quando o pai morre. Quando os pais morrem, nos dias de hoje, isso acontece quando os pais morrem, e aí é feito o inventário e é dividido pelos irmãos. É sobre isso que ele estava dizendo. Mas ele estava tão atônito, ele estava com tanta vontade, com tanta ânsia de sair daquele círculo em que ele estava vivendo, viver novas coisas, viver um novo mundo, viver outras realidades, que ele estava disposto a sair de perto de seu pai, do conforto, da proteção, do amor, do carinho e de tudo que o pai poderia lhe proporcionar, a ponto de chegar para o seu pai e falar: eu quero o que é seu, de vida. No pensamento hebreu, no pensamento teológico, no contexto da época, este pai poderia até falar para o filho: não. E além do mais falar: não, eu posso até mandar embora o filho, ou até mesmo mandar matar. Mas ele, compassivamente, vagarosamente, ele agora fala para o seu filho: tá bom,
não é diferente de mim e de você, que temos uma herança com Deus. E muitas vezes a nossa fé, ela vai se enfraquecendo, as coisas espirituais, o mundo espiritual vai ficando nublado, os defeitos das pessoas do nosso círculo religioso começam a aparecer, a graça de Deus, a misericórdia de Deus começa a desaparecer da nossa visão humana, e como o apóstolo fala, começa a subir a carne e o espírito começa a descer. Foi isso que aconteceu com este moço. Ele estava dizendo para o pai dele: pai, as coisas lá fora, neste momento, me parecem muito mais brilhantes do que o círculo da família. Você já parou para pensar? Você tem filho, já parou para pensar? Se de repente, do nada, o seu filho fala: pai, eu vou embora. Não vamos nem falar de herança. Ele fala: pai, eu vou embora. Mãe, eu vou embora. Imagine só o coração deste homem. Mas mesmo assim, ele ainda fala: tá bom. Sabe por quê? Porque Deus conhece o futuro. Existem coisas que nós temos que passar, irmão Mário, e ninguém pode passar pela gente. Existem situações que Deus tem que deixar a corda solta, a linha solta, e nós quebrarmos a cara, com o perdão da palavra, quebrarmos a cara e entendemos que nós só estaremos seguros perto do Pai. E é isso que nós vamos discorrer aqui neste texto. Então, o primeiro subtítulo aqui é aprendendo com os erros do filho pródigo. Primeiro lugar, quando adiar é melhor. Quando esperar é melhor. Aquele moço não tinha a temperança que um homem e uma mulher de meia idade tem, que é o quê? Saber esperar o momento certo, saber entender quando não é a vontade do Pai, saber entender que é mais prejudicial nós fazermos o que queremos do que seguir a vontade do Pai. Ele não tinha esse discernimento. O que nós devemos entender é que em Eclesiastes 3:1 está escrito: existe um tempo determinado para todas as coisas. Não está falando que existe um tempo determinado para algumas, existe um tempo determinado para todas as coisas. Tudo está determinado por Deus na sua vida. Por isso, meu irmão, você que me assiste, você que me ouve aqui no templo, não troque as mãos pelos pés ou os pés pelas mãos. Existe um tempo determinado por Deus para que Deus haja na sua vida. Deus está falando ao seu coração. Existe um tempo determinado. Não tente fazer do teu jeito. Do jeito de Deus é melhor. Te dou um exemplo. Gênesis capítulo de número 3. Eva fez do jeito de Deus ou fez do jeito dela? Do jeito dela. Ela se deixou ser seduzida. Então Eva fez pelo jeito que o coração dela mandava. Não do jeito que Deus fala. Deus falou: não toca, não faz, não vai lá. Deus deu alguns princípios, Deus deu algumas normas. E nós temos um problema com normas. Nós temos um problema com ordens de Deus. Por quê? Porque a nossa carne tenta vencer, a nossa carne tenta fazer do nosso jeito, e não é assim. Nós não estamos mais vivendo por carne, nós estamos vivendo pela fé, pelo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Outro exemplo, Jonas, capítulo de número 1, vai para Nínive. Não, pega o barco e vai para outro lugar. Aonde ele foi parar no fim da história? Nínive. O que eu estou querendo dizer para você através da luz da palavra de Deus é: não adianta, se Deus te quer no lugar, Deus vai fazer todos os meios, seja eles bons ou ruins para você, mas que você vai para onde Ele quer, você vai. Isso que a gente tem que entender. Juízes capítulo de número 16, Sansão deixou-se ser seduzido pelas coisas do mundo, pelas delícias, pelos prazeres, pelo sexo, pela prostituição. Aonde que deu? Deu ruim, igual a molecada diz hoje em dia. Deu ruim, pastor. Deus precisa
estar no controle das suas decisões. Vou falar de novo. Permita-me fazer isso, por favor, não me leve a mal. Deus precisa estar no controle das suas decisões. Aquele moço queria uma independência. Aquele moço queria o certo de uma maneira errada. Ele poderia muito ter dito para o seu pai: pai, eu quero te agradecer tudo que o senhor fez por mim, mas eu quero que o senhor me permita que eu viva para outro lugar, que eu vá para outro lugar, que eu tenha outras experiências. Mas não. Ele já foi com toda a agressividade e falou: eu quero tudo que é meu. Não era dele, era do pai ainda, gente. Isso que eu estou querendo dizer. Não era nada dele ainda, era do pai. O certo de forma errada. Ele saiu no tempo errado. Por quê? Pela imaturidade. E está cheio de gente cristã agindo de maneira imatura. Falando o que não é para falar. Vivendo do jeito que não é para viver. Fazendo do jeito que quer. E andando ao seu bel prazer. Saiu sem a bênção do pai. Isso é importantíssimo. Não vá sem a bênção de Deus, irmão. Não vá sem a bênção de Deus. Se você for sem a bênção de Deus, não vai dar certo. Vou te dar um exemplo de pessoas que andaram com a bênção de Deus. Lembra-se de Eliezer? Que quando foi atrás de uma moça para o filho de Abraão, o que ele faz? Ele chega até o poço e lá no poço ele fala: Senhor, se o Senhor está nisso, eu peço a tua bênção e me mostre a moça que será a moça que se casará com o filho do meu mestre. A Bíblia diz que ele faz uma prova com Deus, e isso é importantíssimo nos dias de hoje. Os crentes de 2010, 2018, não sabem nem o que é isso. É importantíssimo que façamos provas com Deus. Não entenda errado a palavra. A prova com Deus não é vou botar Deus à prova, não. É falar com Deus em particular e dizer: Senhor, se o Senhor está nesse negócio, se o Senhor está nessa direção, por favor, mostre para mim. Algo que não seja público, algo que seja você em Deus, e Deus vai mostrar para você que sim ou que não. Mas o que você tem que estar preparado é para ouvir o não de Deus. Vou até parafrasear e brincar um pouco aqui. Existe o crente raiz e o crente Nutella. É uma brincadeira que tem por aí. O crente raiz pede direção de Deus e o Nutella faz do jeito que quer. O evangelho não diz em lugar nenhum que você pode fazer o que você quer. Até pode, mas não te convém. Eu disse ontem aqui, no círculo de oração, que o teu corpo não é seu, o meu corpo não é meu, o nosso corpo é de Deus. Nós somos templo, andamos pela fé, somos de Deus. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, eu não faço mais o que eu fazia, não vivo mais como vivia, e faço somente o que agrada a Deus. É simples assim. Sabe qual é o problema? Que a gente sabe e não faz. Outro exemplo. Vamos ficar só nesse exemplo de Eliezer. Pedir direção de Deus é importante, gente. Pedir direção de Deus é importantíssimo. Mas não se contenha. Deus falou comigo. Peça de novo, confirme de novo, faça de novo. A pior coisa no mundo é você fazer uma coisa achando que é de Deus e no final você descobrir que foi só um momento de emoção e muitas vezes o diabo se aproveitou até. Fica de olho aberto. Fique de olho aberto em nome de Jesus. Terceiro tópico aqui do aprendendo com os erros do filho pródigo é: não espere
por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Vou falar de novo. Não espere chegar o momento da bolota do porco, do momento em que o pai está longe, do momento em que a crise chegar, do momento em que os amigos forem embora porque você tomou uma decisão sua, no momento em que não tiver mais nenhum respaldo bíblico, nem o respaldo do seu pastor, e melhor ainda, nem o respaldo de Deus, para você falar e descobrir o que é importante para a sua vida. Todos nós temos a plena consciência em nosso coração, em nossa mente, de verdade, o que realmente importa para nós. Não é verdade, gente? A gente não sabe o que realmente importa para nós. E mais importante ainda, nós mesmos, dentro do nosso coração, quando eu falo coração, eu falo entendimento, nós mesmos, cada indivíduo, cada pessoa, sabemos claramente o grau de importância que essas coisas estão para nós. O que é mais importante para você? Teu trabalho? O que é mais importante para você? Teu carro? O que é mais importante para você? A igreja? O que é mais importante para você? Cristo? O que é mais importante para você? Sua esposa? Você já sabe, você já respondeu dentro de você. Eu quero que você entenda, eu não estou bravo não, gente, é que eu prego desse jeito mesmo, tá? Relaxa aí, fica tranquilo. A gente sabe o que é mais importante para nós, pastor Marcos. E a gente tem o nosso grau de prioridade. O filho pródigo, ele foi pelo grau de prioridade dele. E aonde foi parar? Na terra longínqua, havia gasto dinheiro com prostituta, havia gasto toda a sua fazenda, e agora estava trabalhando em um lugar que era abominável para qualquer hebreu. Estava trabalhando com porcos, agora estava na lama. Quando Jesus fala isso, esta parábola para este povo, explicando para eles, Jesus estava explicando o pior grau de degradação que um hebreu poderia chegar, que é onde? Cuidar de porco e estar com vontade de comer a comida do porco. Vocês estão entendendo? O pior grau de degradação que você possa imaginar. É isso que Jesus estava explicando para eles. Ele chegou no pior, do pior, do pior, do pior, do pior. Então, vou falar de novo. Não espere por uma crise para descobrir o que vale a pena, o que é importante para você. Ele descobriu isso somente quando ele começou a comer a lavagem do porco. Terceiro tópico aqui, do filho pródigo. Eu tenho que correr porque eu tenho ainda o irmão do filho pródigo e tenho o pai. O irmão do filho pródigo você vai ter que segurar no banco aí. Terceiro tópico que eu apliquei aqui é conhecendo o caminho de volta. Respondam para mim, por favor, em nome de Jesus. Ele sabia o caminho de volta? Ele sabia como voltar para a casa do pai? Sabia, sim senhor, sim senhora. Sabia. E quando ele começa a comer, o desejo de comer aquela bolota, ele vem a palavra, o versículo de número 18, fala assim: levantar-me-ei. Sabe o que está acontecendo nessa época em que vivemos? Está acontecendo que pessoas estão esperando Deus o levantar. Não. Você que conhece a palavra, você que já viveu na palavra, você que vive na palavra, tem que saber o momento de se levantar. Quem se levanta não é Deus que te toma pela mão direita, não. É você que tem que reconhecer e saber: eu pequei, irei ter com meu pai, eu vou me levantar, porque eu sei que na casa do meu pai tudo é diferente. Ah, pastor, mas na casa do meu pai tem um monte de coisa que eu não consigo me conformar. Tem. Isso aqui é um hospital, gente. Eu acho que se você pensa isso, talvez você não tenha entendido ainda. Quando eu falo hospital, as pessoas entram leprosas aqui. E alguns não se deixam ser limpados da lepra. E alguns vão sendo limpos não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus quer. Existem aqueles que são limpos imediatamente, que foi o meu caso, por bondade de Deus. Existem aqueles que são limpos bem devagarzinho,
Deus vai tratando, vai mostrando as misérias dele, vai tratando. Mas existem aqueles que vêm, eles compreendem, mas não se deixam ser limpos. E esses nós não temos o direito de jogar fora. Nós temos o direito de esperar e falar: Senhor, limpa como o Senhor me limpou. Vocês estão entendendo que é diferente, gente? Estou falando daqueles irmãos que são incompreensíveis. Estou falando daqueles irmãos que olham torto para a gente. Estou falando daqueles irmãos que olham para a gente, dá um sorrisinho, faz aquela gracinha, e você vê que ele está desdenhando a gente. Estou falando dessas pessoas. Para esses, a gente tem que exercer misericórdia. A gente tem que saber que eles não entenderam ainda e não deixaram ainda que o Espírito Santo os limpe. Mas lá no bar, lá na balada, lá no prostíbulo, em qualquer lugar que não seja dentro da igreja, eles não vão conseguir. Eles só vão conseguir aqui dentro, sendo lavados pela palavra, entendendo a palavra. Irmão, vou falar da maneira mais fácil para você entender. 1 hora Jeová pega ele. Acabou. Eu já conheci nessa caminhada de fé minha, não é tanta como de muitos irmãos, mas nesses 24 anos de crente para 25, eu já vi muita gente tribulosa para valer, e de uma hora para outra, pá, Deus limpou. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, Deus limpa mesmo. Mas existem aqueles que permanecem no engano e continuam e vai. Esse não vai ficar não, a Bíblia fala que não fica não. Mas aqueles que pedem misericórdia, eles vão ficando e Jesus vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Aleluia. Irei com meu pai, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou colocar aqui um subtítulo rapidamente. Primeiro, caminho de aprendizagem. Irmão, não pensa que o caminho para o filho pródigo para voltar para a igreja é fácil. Ele tem que lidar com um monte de coisa. Primeiro é o preconceito dos crentes. Primeiro é o preconceito. Que é isso, pastor? Explico para você. Preconceito. Será que é crente mesmo? Será que quer voltar? Ah, mas eu vi o que você fez no verão passado. Ah, sabe que essa história, vocês conhecem. Ah, mas olha, eu sei. É mulherengo. Gosta de um mé. Primeira coisa que essa pessoa tem que superar é o preconceito dos próprios crentes. Segundo, o que é reconhecimento? Errei. Tem que estar disposto no coração a saber: errei. Irmão, só existe arrependimento, só existe conversão, só existe restauração se houver arrependimento. E o arrependimento só pode ter com humilhação. Não existe arrependimento sem humilhação. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas não se arrepende. Porque a primeira coisa para a gente reconhecer que é pecador, e para a gente reconhecer que nós erramos e que precisamos voltar, qual é a primeira coisa? É saber que somos pecadores. Todos nós pecamos e destituídos fomos da graça de Deus. Todos. Terceiro, libertação do orgulho. Ninguém se arrepende e ninguém volta para o caminho se não tiver libertação do orgulho. O orgulho não anda junto com o crente. O orgulho não pode estar dentro do crente. Quero colocar aqui uma aspas, eu quero que você preste atenção, por favor. Eu estou pregando para filhos pródigos fora da igreja e para filho pródigo dentro da igreja, viu? Vou falar de mim, nessa caminhada da fé, quantas vezes, é claro que sem pecar, mas quantas vezes eu estava dentro da igreja, não cultuava, só vinha ver defeito dos outros, só vinha para tocar. Então eu estou falando de coisa que eu sei, de coisa que eu vivi. Algum período que eu fui crente, eu ia na igreja só para tocar.
Eu ia na igreja porque eu tinha que reger. Eu ia na igreja porque minha esposa tinha que reger o ciclo de oração. Não estou falando que eu me desviei. Não, eu estou falando que eu estava afastado dentro da igreja. Gente, acredite, tem muita gente assim. E sempre vai ter. E Jesus está falando com você esta noite a respeito disso. E você vai entender no próximo tópico rapidamente aqui. Então, libertação do orgulho. E você pode pegar a referência aí, os irmãos que estão anotando, Provérbios 16, 18. Quarto, para encerrar, sobre o filho pródigo. O caminho de volta sempre será um caminho de superação. Não será fácil, mas tenha a garantia de uma coisa, do que, pregador? Jesus vai te ajudar. Jesus está com você. Jesus não abre mão de você. Jesus não vai deixar de estar contigo a partir do momento que você se levantar e falou, eu vou. Eu sei que vão falar, eu sei que vão se levantar, eu sei que vão desconfiar. Agora vamos pensar do outro lado. A gente vê gente, vamos pensar do outro lado, mas sendo muito ponderado nisso. A gente vê gente que brinca com Deus, que brinca com a igreja, que brinca com o ministério, que brinca com os irmãos, vive uma vida de pecado, uma vida de total bagunça dentro da igreja. Quando ele volta, a gente não vai ficar meio desconfiado? É claro que vai, gente, estou olhando para os olhos humanos, é claro que vai. E quem é pródigo precisa entender o outro lado da moeda. E quem tem que provar ao contrário e fazer papel de crente é o pródigo. Está submisso. Está disposto a ouvir brincadeirinha, a ouvir rejeição. Não era para ter rejeição, porque o povo não compreende, mas tem. E você tem que estar de pé, entendendo que quem foi que te chamou de volta. Não foi o pastor Marcos, não foi o pastor Fausilino, é Deus que está te chamando de volta. E se foi Deus, Deus está contigo. E se Deus está contigo, por mais tribulações que você tenha, vai dar tudo certo. Amém? Segura no banco agora, que agora vem. Segundo tema, aprendendo com os erros do filho mais velho. Os irmãos sabem muito bem que ele estava trabalhando. E quando ele chega em casa, o filho pródigo, o mais velho, quando ele chega em casa, o que acontece? Quando ele chega em casa, ele vê uma festa. Pergunta para um dos seus trabalhadores, fala, o que está acontecendo lá? O que é que está acontecendo? Está sabendo não? O seu irmão mais novo, ele está aí. O seu irmão mais novo, ele voltou. Se ele fosse um crente lavado no sangue de Jesus, um homem cheio de Deus, um homem com o fruto do Espírito, um homem com temperança, domínio próprio, amor ao próximo, qual era a dele? Era falar, que bom, meu irmão voltou, vou lá, vou dar um abraço nele. Mas qual foi a dele? O que tem acontecido em todo o decorrer da igreja de Deus. Estava acontecendo uma festa, sim ou não? Sim. Primeiro, quando a festa do outro incomoda. Quando a festa do outro incomoda. Aqui não tem não. Mas eu fui pregador itinerante muito tempo e sempre os pastores desabafavam com a gente, conversavam com a gente, porque não tem ninguém para desabafar, para pedir oração. Mas o que tem por aí, de pessoa que não sabe amar, de pessoa que o mundo está dentro dele e não Jesus, não está escrito. Quando o irmão do filho pródigo vê aquela situação, ele fala, não é possível, não. O coração dele fecha. E o que eu tenho visto por aí são pessoas que veem o filho pródigo voltando, que veem as pessoas voltando às suas tarefas, que veem as pessoas serem restauradas pelo Espírito de Deus, que veem as pessoas serem restituídas em suas famílias, que veem as pessoas se levantando, se reerguendo novamente, e ao invés de ficarem felizes, eles têm o quê? Inveja, ciúmes. Não tem não, mas por aí onde eu passei tem muito.
Inveja e ciúmes. Aí eu pergunto para cada um dos irmãos que aqui estão, e para você que está me assistindo e ouvindo no rádio: inveja e ciúmes é de Deus? Claro que não. Então, se essa pessoa tem esse tipo de sentimento, e esse sentimento corrói ele, essa pessoa é de Deus ou não? Não. Vamos ser claros aqui, vai, gente. Vamos aplicar certinho. Pelos frutos conhecereis. Romanos 12:15 diz assim: chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. 1 Coríntios 13:4 diz assim: o amor não é invejoso. Então o amor de Deus estava sobre a vida daquele moço? Não. E muitas vezes isso tem acontecido no meio dos cristãos em todo o mundo. Quando chega alguém, em vez de acolhermos, o que nós fazemos? Matamos devagarzinho. Você viu quem chegou aí? Você viu quem voltou? Não tem vergonha na cara, não? Você viu quem entrou na parte? Você viu quem está beirando de novo? Você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito de julgar. Quem julga é Jeová. Quem julga é o Eterno. Quem julga é o Eterno. Ah, mas eu quero falar. Calma, vamos lá então. Quem julga é o Eterno e quem advoga é Jesus. Você é maior do que qualquer um dos dois? Quem nós pensamos que somos como agimos assim? Quem nós pensamos que somos? Que tipo de crentes que temos sido quando pensamos isso por mínimos segundos que isso acontece na nossa vida? Você viu quem apareceu lá no Vila Nova? Vixe, tribulação em treva. E agora tem o Zap, né? Agora piorou. Vou te dar um conselho. Quando vier a flecha, trava ela. Fala, que benção, vamos orar. Irmão, eu garanto que é 2 vezes que você fizer isso, nunca mais vai ter essa treva na sua vida. A gente foi chamado para abençoar. A gente foi chamado para ensinar. A gente foi chamado para amar. A gente foi chamado para restaurar. Nós não temos o direito de matar, nós temos o direito de falar. Você errou, nós estamos aqui para te aceitar, porque ovelha gera ovelha. E tem mais, tem coisa que é para pastor, não é para ovelha não, viu? Tem coisa que não é não. Ovelha fica junto com a ovelha. Tem coisa, pois o pastor não está vendo. Você que pensa que o pastor não está vendo. Você que pensa. Você que pensa que o pastor não está vendo. Você que pensa. Está vendo sim. O pastor mor está vendo. Comunica para o pastor daqui. E o pastor daqui vai no fruto do Espírito. Longanimidade, mansidão. E espera o momento de Deus para fazer a obra. Então, quando a festa do outro incomoda, ele estava incomodado, falando, não é possível. Não é possível. Chamou o pai até. Falou assim, pai, eu estou aqui contigo no tempão, o senhor nunca me deu um cabritinho para me matar, para fazer um churrasco. Agora chega esse filho que gastou tudo com porcariada, e o senhor faz uma festa para ele. Sabe qual foi a resposta do pai? Falou, filho, só você que não entendeu, você está todo dia comigo, tudo que é meu é teu. Você não matou aí no bezerro, porque você não quis, porque você não entendeu. Você ainda não se alegrou com os seus amigos, com os seus irmãos na igreja, porque você não entendeu que a graça que eu derramo sobre todos os filhos é tua também. Vocês entenderam, gente? Ele não entendeu, os bezerros estavam lá, os cabritos estavam lá, estava tudo lá. Você acha mesmo, se ele pedisse para o pai dele, pai, deixa eu fazer um churrasco com os meus amigos, deixa eu celebrar, deixa eu fazer uma festa aqui, você acha mesmo, isso que o pai estava querendo dizer, você acha mesmo que eu ia negar para você? Só que ele não pediu, ele não falou, pai, me dá um bezerro. Por quê? Porque nele morava orgulho. Porque ele achava que ele era o filho mais velho, que ele era o dono da herança também. Ele só não falou. Mas na primeira oportunidade falou, pai, ele gastou todo o dinheiro, e agora ainda eu tenho que dividir o que sobrou com ele, e o senhor nunca me deu um boi para matar. O pai olha com toda a mão e fala, filho, você nunca teve um boi para fazer churrasco, porque você nunca pediu. Tem coisa que a gente olha para o irmão e fala assim, Deus, eu queria tanto ter o dom daquele irmão, como o dom daquele, não o dom daquele irmão.
Eu vou dar um exemplo meu. Irmãos, quando eu me converti nos primeiros 5 anos, o meu sonho era cantar Canéia. Verdade, gente, é. Quantas vezes, desde de casadinho de novo, a gente dormia cantando os hinos da harpa. Até dormir mesmo. Sabe, apagava a luz e ia 1 hora cantando. Só que tinha um problema, irmão. A hora que ela passava para a segunda voz, eu ia aqui ia junto. Não sou cantor e não tenho nenhuma pretensão de ser cantor. Mas eu falei esses dias para ela, bem, quem me viu e quem me vê. Ela não falou, eu falei para mim mesmo, sabe? Quem me viu e quem me vê. Sabe? Aquele elogio para a gente mesmo. De vez em quando você pode fazer isso, gente. Brincando pode. Quem me viu e quem me vê. Aí, de vez em quando eu dou uma escorregadinha, mas eu consigo cantar na primeira voz. Isso era impossível, irmão. Era impossível. E talvez, existem pessoas que olham as pessoas cantando, as pessoas louvando, e falam, Senhor, eu queria tanto poder cantar. Eu tenho um testemunho para te dar. Não estou falando de ser cantor, que não é o meu caso, mas eu estou falando, peça para Deus e Deus vai te dar. Peça para Deus, Deus vai te dar. Agora, com todo carinho, por favor, olhe para o teu irmão e fala, peça para Deus, Deus vai te dar. Pede, fala para ele, por favor. Acabou. Está resolvido, olha o bezerro, você ganhando o bezerro aí. Não é verdade, irmão Marcos? Olha o bezerro aí. Terceiro. Ou segundo, ele tinha uma escolha, o irmão do filho pródigo. Exercer misericórdia ou exercer vingança. Qual que ele tinha no coração dele? Vingança. Não pode ser. Não pode ser. Então eu vou te dar uns exemplos para você, se você já pensou em alguma vingança no contexto de igreja ou no contexto de cristão. Quando você for pensar em vingança, lembra da graça de Deus com a mulher adúltera? Quando você pensar, olhar para o irmão, falar esse irmão aí, ó. Quando você olhar para uma irmã, falar é pombagira pura, é demônio puro, é demônio, olhar para o irmão e falar assim, é mulherengo, é demônio puro. Lembra que quando trouxeram uma mulher nua, pega em ato de adultério, colocaram na frente de Jesus e falaram, o que nós devemos fazer com ela? Vamos matar? Porque a lei de Moisés diz, vamos matar. Era o sentimento, irmão, não engana não, era o sentimento do irmão do filho pródigo, viu? Matar, acabar, deixar como empregado, deixar como qualquer um. Mas aí, no caso da mulher, pega em ato de adultério, Jesus olha para ela e começa a escrever na areia. E fala, onde estão os seus acusadores? Ela fala, nenhum está aqui. E Jesus fala, se eles não te acusam, eu também não te acuso, com uma condição. Sabe qual é a condição? Vá e não peques mais. Ou seja, levante-se e não torne a fazer o que você fez. Levante-se e tome um novo rumo na tua vida. Terceiro, vou fazer uma pergunta muito particular para você. Quanto custa um filho para você? Temos muitos pais aqui, pais e mães aqui. Quanto custa um filho para você? Quanto custa? Quanto custa um filho nas drogas perdido? E quanto custa um filho que entra na igreja pedindo misericórdia de Deus para você? Falo novamente com toda a propriedade e com todo o carinho. Nós não temos o direito de matar os filhos dos outros. No verso de número 30, o pai, porém, vendo o seu filho, olha para o seu filho lá de longe e reconhece. De longe. Ele vai correndo até o filho, abraça, cheira o seu pescoço. Quem sabe as lágrimas rolaram. E aí nós temos que lembrar de outro versículo da Bíblia Sagrada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele acredite tenha vida eterna. A Bíblia é tão simples, gente. Vou correr rapidinho. Quarto, o filho ou o empregado.
ele era filho, mas se sentia empregado. Versículo de número 31, como eu disse, o pai diz assim: tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Quinto, obediência, é muito importante, obediência ou prazer. O filho mais velho obedecia o pai por obrigação, e não por gratidão e prazer. A pergunta que eu faço para você esta noite, para você que está me assistindo, para você que está no rádio, deixa eu te perguntar uma coisa: você serve a Deus? Você serve a Deus por quê? Por gratidão? Ou você serve por prazer? Ou você serve por obrigação? Ou por medo de ir para o inferno? Se você entendeu a Bíblia, você claramente, se você entendeu a mensagem da cruz, você claramente está servindo a Deus por gratidão e prazer. Aquele moço, o filho que ficou, ele não entendeu isso. Ele servia por obrigação, ele servia porque ele estava de olho nos bens, ele não servia porque ele amava o pai, ele não servia porque ele tinha uma satisfação em fazer as coisas do pai, que também eram as coisas dele. A mesma coisa nós aqui que servimos a Deus, buscamos a Deus, andamos com Deus, servimos a Deus todos os dias nos cultos. Nós não devemos fazer por gratidão, por obrigação, melhor dizendo, para as pessoas verem. Nós devemos fazer porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Gratidão, por prazer. Ele me amou primeiro, ele me escolheu. Milhões e milhões de pessoas jogadas no inferno porque não queriam, mas ele nos amou. Já estou acabando aqui com a situação do filho pródigo, do irmão do filho pródigo. Sétimo, o mau humor distorce. O irmão do filho pródigo tinha mau humor em tudo. Tudo que fazia era cara feia. Se alguém cantava no púlpito, torcia com minha unha. Se alguém fazia alguma coisa, ele fazia. Se alguém pregava, eu prego melhor. Se alguém pregava, eu ficava falando tudo que o outro fala. Nada para ele estava bom. Nada para o irmão do filho pródigo estava bom. Porque ele achava que ele era melhor em tudo do que o irmão mais novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é um corpo, a igreja é um corpo. E não existem coisas repetidas no corpo. Cada um tem uma função. Um prega de um jeito, outro prega do outro, outro canta de um jeito, canta do outro, um dá glória a Deus de um jeito, outro dá glória a Deus do outro. Isso é um corpo. Um dedo não tem a mesma função do outro, por mais que sejam parecidos. Nós estamos aqui para servir de corpo, para servir para a edificação da igreja, para servir de edificação para Cristo, para que o cabeça Cristo se manifeste na terra. Mas ele tinha um mau humor danado. Provérbios 15:1 diz isso aí, que o mau humor gera confusão. Você conhece algum crente mal-humorado? Eu tenho certeza que você conhece, irmão. Eu conheço pelo menos uns 3, 4 por aí. Nada está bom para ele. Porque o pastor pregou aquilo, porque falou daquilo, porque foi aquilo, porque a irmã cantou daquele jeito, podia ter cantado melhor, porque aquela que está cantando, porque ela não está cantando, porque está fazendo isso, porque está fazendo aquilo. Mas a primeira coisa que a pessoa fala é olhar o quê? Os pecados dela. O erro dela. E não só por causa do erro. Cada um tem a sua hora, cada um tem seu tempo de fazer. Quantos já passaram aqui, agora eu estou passando, depois vou embora, e assim consecutivamente? É assim que é a obra de Deus, assim que são as coisas de Deus. Eu sirvo aqui por um tempo, outro serve aqui por um tempo, outro serve lá um tempo. Poxa vida, isso aqui não é do homem, isso aqui não é para o homem, ou não deve ser para o homem, isso aqui é para Deus. É para Deus, para a glória de Deus. O rapaz era implicante e desanimava o outro, todo mundo. Provérbios 15:19 fala que o mau humor ele é implicante e desanima. Agora olha para o teu irmão e fala, ufa. Fala aí, ajuda eu a pregar. Fala, ufa. Ainda bem que acabou esse camarada. Encerrando a mensagem, queridos. Terceiro tópico para encerrar. O que o pai do filho pródigo nos ensina. Primeira coisa, aonde errei? A primeira coisa que nós tentamos, presta, isso é muito sério,
A primeira coisa que nós tentamos explicar para nós mesmos é quando um plano não dá certo, quando alguma coisa que pensamos não dá certo, nós tentamos achar defeito em nós mesmos e perguntamos: aonde foi que eu errei? Por que ele não voltou para a igreja? Por que não deu certo? Por que a porta não abriu? Por que a tribulação não sai de dentro da minha casa? Aonde foi que eu errei? Aquele homem tinha empregados. Aquele homem proporcionava para o filho a melhor vida possível. Aquele homem, ele cuidava bem do filho, ele dava emprego para muitas pessoas, aquele moço era amado, aquele moço era querido, ele tinha uma excelência em servir o seu filho, mas mesmo assim o seu filho foi embora. Aí ele poderia, isso é uma conjectura, gente, isso é uma explanação de acordo com a inspiração que Deus me deu, não está escrito na Bíblia, entenda isso, para depois você não vir ficar bravo comigo. Aonde foi que eu errei? Tudo certo. Orei, jejuei, busquei, pedi oração no ciclo de oração, era tudo para dar certo. Olha aqui para mim. A gente só se pergunta aonde foi que errou, se a gente não tem certeza que fez direito. Vou falar de novo. A gente só pergunta aonde foi que errei, quando a gente tem certeza dentro de nós que não fizemos da maneira correta de Deus. De acordo com a luz da palavra de Deus. A Bíblia diz, em algumas versões são assim: faça sempre o melhor que você puder, não conforme as suas forças, com todas as suas forças. Com tudo que você puder, faça. Não deixa beira para nada, faça tudo que você puder. Hoje eu não vou fazer, eu vou fazer mais ou menos, vou estudar um pouco, eu vou fazer só isso. Não, faça com toda a sua força. Eu estou acabando. A porta da reconciliação não pode ser fechada em casa. O pai do filho pródigo não fechou a porta da reconciliação. Todas as tardes, ele estava sentado na sua cadeira, olhando no horizonte, porque ele tinha a esperança que o seu filho iria voltar. Vocês entenderam isso que eu falei, gente? Que coisa tremenda. E quando eu falo vocês entenderam, eu não estou aqui de maneira nenhuma. Eu quero que vocês me compreendam, por favor. Eu não estou dizendo assim, vocês têm uma inteligência inferior, nada disso não. É que isso me impactou tanto. Quando eu falo esse tipo de frase, é porque isso mexeu tanto comigo. Verdade. Ele ficava todo dia sentado na cadeira, vamos imaginar, que sentado na cadeira olhando lá no horizonte, para que ele pudesse ver aquele vulto vindo do jeito que ele sabia que o filho andava, do jeito que ele sabia que o filho se comportava, porque quando ele via de longe o vulto, ele falava: ele voltou. Ele conhecia o filho. Jesus te conhece. E uma coisa muito interessante, que quando ele fica esperando o filho, uma coisa interessante é que ele jamais deixou a porta do coração dele trancada. Temos que estar dispostos a saber que as pessoas erram como nós e que elas são merecedoras de perdão como nós. Queremos o perdão para nós, mas não queremos dar o perdão para as pessoas. Falar de perdão é muito fácil, viver o perdão é bem difícil. Deixe a porta do seu coração aberta sem chave, como se alguém entrasse dentro da sua casa e soubesse que a porta estaria aberta. A pergunta que eu tenho para mim e para você: as pessoas sabem que a porta está aberta do seu coração? Porque muitas pessoas não se consertam conosco, não vêm nos procurar, porque eles imaginam que quando eles vierem falar conosco, nós estaremos com um tijolo e uma pedra para jogar. Muitas reconciliações têm sido paradas, travadas, porque as pessoas imaginam que eu e você estamos esperando para exercer vingança e não misericórdia.
Mas que as pessoas, através da palavra de Deus e que nós estamos ouvindo hoje, possam entender que nós obedecemos a palavra de Deus, ouvimos o que Deus nos fala, e esta noite Deus está falando para mim e para você: deixe destrancado as portas, porque pessoas te procurarão para pedir perdão. Deixa destrancado, irmão, não vale a pena. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, Deus está falando comigo também, viu? Não se engana não, Deus está falando comigo muito. Muito, 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 muito. Aquele homem tinha esperança, e uma coisa que a esperança faz é o quê? A esperança nos faz sonhar. O meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar, um dia ele vai entrar no Vila Nova, um dia ele vai sentar na cadeira, um dia ele vai ouvir a palavra, um dia Deus vai falar com ele, vai mexer, ele vai vir aqui na frente. Esperança, fé, tenha fé, irmão, tenha esperança. A fé e a esperança move o crente. Quando ele veio de longe, o pai avistou, versículo de número 20. Já estou encerrando, falta só mais um tópico. Gerando memórias positivas. Verso 17, ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, não é isso? Mas ele fala assim: quantos na casa do meu pai têm alimento com fartura? Ou seja, o profeta diz assim: só quero lembrar aquilo que me traz esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Tenta sofrer menos, aprenda a sofrer menos. Não fique lembrando as coisas passadas que te mataram, que te machucaram, que te atropelaram. Ei, lembre só aquilo que te traz esperança. Lembra só aquilo que pode motivar a tua fé. Lembre só aquilo que serviu para que o nome de Jesus fosse exaltado na sua vida. Lembre das provas sim, lembre das lutas sim, mas lembre que Deus te tirou de lá e você está vivo hoje para a glória de Deus e está ouvindo esta mensagem. Lembre-se daquilo que te traz esperança. Lembra disso aí, irmão? A vida já é muito ruim para a gente ficar lembrando de irmãos que traíram a nossa confiança, para ficar lembrando de situações terríveis, para ficar lembrando das afrontas dos outros. A vida é muito pesada. Nós temos que viver de esperança, viver da palavra, viver da unção de Deus, viver do que Deus nos prometeu, viver do que Deus nos proporciona no dia de hoje. E para encerrar, graça, a essência do amor. Favor que não merecemos. O pai tinha todo o poder de falar: filho, vai embora, sai daqui, não, você me envergonhou, gastou todo o meu dinheiro, acabou. O que eu vou falar para as pessoas? Eu sou exemplo aqui, o que é que eu vou falar para os meus empregados? O que eu vou falar para o seu irmão? O que eu vou falar para os irmãos do Vila Nova? O que é que eu vou falar? Sabe o que ele fez? Calado. A graça que ele tinha em favor do seu filho era muito maior do que o que os outros iriam falar, gente. A graça de Deus é muito maior do que pensarmos em nossa mente. O diabo tentando infiltrar a nossa mente, dizendo que vão falar de você. Não volta não, não vai não, não faz isso não, não se levanta não, não faz isso. Não. O diabo vem na mente, vai minando, vem roubando, destruindo sonhos, destruindo a esperança. Mas Deus diz para nós esta noite e fala: venha com a esperança, venha com amor. Eu te recebo com graça, eu te recebo com amor. Eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova perspectiva, eu tenho uma nova unção. Deus tem um novo para você esta noite. Oh, glória! A graça, olha aqui, ouça isso. A graça transforma leões em cordeiros, lobos em ovelhas, monstros em homens. Thomas Brooks escreveu isso. Foi assim com a mulher Ciro-fenícia. Foi assim com a mulher no poço de Jacó. Foi assim com Maria Madalena. Foi assim com o aleijado do tanque de Betesda. E será assim em nossas vidas esta noite. A palavra de Deus não volta vazia. Se coloque de pé, por favor.
Você que está nos assistindo ou nos ouvindo, será assim na sua vida. Deus tem uma nova história para você. Não fique do jeito que você está. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo recomeço para você. O justo pode cair 7 vezes e Deus o levantará. Existe perdão para a tua vida. Existe perdão para a situação que você está vivendo. Existe uma nova história. Existe um novo recomeço. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra que só poderia vir de ti, Pai. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor venha visitar a cada um que aqui está. Que o Senhor venha visitar as nossas almas, as nossas vidas. Que o Senhor venha agir com reconciliação em cada coração. Pessoas que irão nos assistir, pessoas que estão nos assistindo. Pai, nós queremos orar por essas famílias que estavam destroçadas. Famílias, corações que estavam, Senhor, dizendo: nunca mais eu piso numa igreja de crente. Pai, levanta essa pessoa, ou que ajude ela a se levantar. Visita, Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe mais uma vez. Pedimos que o Senhor haja com tua graça, como o Senhor tem agido centenas de vezes por dia em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Visita os nossos corações. Que essa palavra faça morada em nossa mente, em nosso coração, e que nós possamos exercer o perdão. Se porventura pessoas nos procurarem, Senhor, que nós possamos perdoar de verdade. Se nós precisamos pedir perdão para alguém, Senhor, toque nosso coração, incomoda o nosso coração, porque não sabemos se ferimos alguém, Senhor. Não sabemos, muitas vezes se machucamos alguém, mas coloca no nosso coração para que possamos fazer a nossa parte, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradecemos por este culto na tua presença. Nós queremos abençoar todos que aqui estão, em nome de Jesus. Abençoar aqueles que estão nos ouvindo, a nossa voz, o vídeo também, Senhor. Envia teu Espírito Santo neste lugar. Arranca as trevas e faz um grande milagre para a glória do teu nome. Nós oramos crendo que o Senhor está aqui e está nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podei vos assentar. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.